Princípios. Direito penal. 1. Princípio da intervenção mínima. Limita o poder de atuação do ente estatal. O direito punitivo só será aplicado em observância ao princípio da reserva legal, com o fim social de impedir o legislador de se exceder na construção do direito penal aplicável. Observação. Princípio da intervenção mínima. Tem como principais destinatários o legislador e, subsidiariamente, o operador do direito. O primeiro é instado a não criminalizar condutas que possam ser resolvidas pelos demais ramos do direito, menos drásticos. O operador do direito, por sua vez, é incumbido da tarefa de, no caso concreto, deixar de realizar o juízo de tipicidade material. Resumindo, o direito penal é a última opção para um problema, última ratio. Deste princípio derivam outros, como o da fragmentariedade. O direito penal só tutela os valores mais importantes da sociedade, e o da subsidiariedade. Direito penal só atua quando todos os demais ramos do direito se mostrarão incapazes de solucionar o problema. 2. Princípio da ofensividade, aplicado na elaboração das leis, cuida de prevenir um ataque ou perigo concreto sobre um bem tutelado pelo Estado. Esse princípio protege o interesse social tutelado pelo Estado de um perigo de lesão ou ofensa. 3. Princípio da adequação social. Aplica-se às condutas aceitas pela sociedade, desde que não fira, ofenda, a Constituição Federal de 1988, por exemplo. Pirataria, apesar de aceita pela sociedade, ofende a Constituição Federal de 1988, visto que ela protege os direitos autorais. 4. Princípio da insignificância ou bagatela, aferida à irrelevância de uma conduta delituosa, ou sua insignificância, por exemplo a apropriação de bagatelas, deve ser excluída a sua tipicidade penal. 5. Princípio da reserva legal ou da legalidade, sem legislação específica não há crime. É uma forma de limitação do poder punitivo do Estado, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 1988 e artigo 1º do Código Penal Brasileiro. 6. Princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade vem a ser intitulado como nullum crimen sine culpa. Isso quer dizer que não há crime se não houver reprobabilidade do fato. Visa coibir a responsabilidade objetiva e a responsabilização pela simples produção do resultado e a aplicação da pena pelo fato e não pelo autor do fato. O princípio da culpabilidade é um limitador do jus puniendi estatal, um limitador da arbitrariedade que em tempos passados foi justificativa para se aplicar à tortura em busca da verdade real. Observação. Do princípio da culpabilidade decorrem 3 consequências materiais. A. Não há responsabilidade objetiva pelo simples resultado. B. A responsabilidade é pelo fato e não pelo autor. C. A culpabilidade é a medida da pena. Bittencourt, 2008, p. 16. O fato concreto psicológico sobre o qual se inicia o juízo de culpabilidade é do autor, e está, como disse Rosenfeld, na sua cabeça, mas a valorização para a reprovação quem a faz é um juiz. Bittencourt, 2008, p. 333. Assim, na análise do delito, se faz imprescindível a culpabilidade como terceiro requisito do crime em face da individualização da pena e da justiça social em um sistema que observa os fundamentos constitucionais e valoriza a dignidade humana. Atenção! Causas dirimentes são condições para a aplicação da imputabilidade, a menoridade, as doenças mentais e a embriaguez. No caso da menoridade, aplica-se atualmente a legislação especial contida no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Já a embriaguez se divide em voluntária e culposa, preservando-se o caso fortuito ou força maior, que, na prática da ação ou omissão, deixou o agente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. As doenças mentais são aquelas que impedem o agente de entender o caráter ilícito da ação ou omissão. 7. Princípio da responsabilidade pessoal. Tal princípio está previsto no artigo 5º, 45 da CF.
também denominado princípio da intranscendência ou da pessoalidade ou, ainda, personalidade da pena, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da pessoa do condenado. Observação: o princípio da responsabilidade pessoal justifica a extinção da punibilidade pela morte do agente. Resta óbvia a extinção quando estamos tratando da pena privativa de liberdade, mas o princípio da responsabilidade pessoal faz com que, mesmo tendo o falecido deixado amplo patrimônio, a pena de multa não possa atingi-lo, pois estaria passando da pessoa do condenado para atingir seus herdeiros. Sendo assim, sempre estará extinta a punibilidade, independente da pena aplicada, quando ocorrer a morte do agente. 8. Princípio da individualização da pena, é o princípio que garante que as penas dos infratores não sejam igualadas, mesmo que tenham praticado crimes idênticos. Isto porque, independente da prática de mesma conduta, cada indivíduo possui um histórico pessoal, devendo cada qual receber apenas a punição que lhe é devida. Fundamentação. Artigo 5º, 46 da CF. Arts. 5º, 8º, 41, x e 92, parágrafo único, 2º, da Lei de Execução Penal. Artigo 34 do Código Penal. 9. Princípio da proporcionalidade. Cabe ao Estado dar a seus cidadãos um mínimo de proporcionalidade entre a garantia de seus direitos. Segundo esse princípio, o sistema penal se firma na sua capacidade de fazer frente aos delitos existentes em um meio social que absorva sua eficácia. 10. Princípio da humanidade ou humanização da pena, princípio segundo o qual o objetivo da pena não é o sofrimento ou a degradação do apenado. O Estado não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica do condenado. 11. Princípio do ne bis in idem. Por este princípio, entende-se que uma pessoa não pode ser punida duplamente pelo mesmo fato. Além disso, estabelece que uma pessoa não possa, sequer, ser processada duas vezes pelo mesmo fato. Ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo crime, fato. 12. Princípio da alteridade. Não ofendido nenhum bem jurídico por ato meramente subjetivo, não existe crime. Como exemplo, a autoagressão contida no suicídio. Observação: princípio da alteridade, ou lesividade, este princípio preconiza que o fato, para ser materialmente crime, ou seja, para que ele possa ser considerado crime em sua essência, ele deve causar lesão a um bem jurídico de terceiro. Desse princípio decorre que o direito penal não pune a autolesão. Assim, aquele que destrói o próprio patrimônio não pratica crime de dano, aquele que se lesiona fisicamente não pratica o crime de lesões corporais, ética. 13. Princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal só pode retroagir para beneficiar. Com isso, fica afastada a possibilidade de uma lei nova, mais rígida, prejudicar fatos pretéritos. A retroação só pode acontecer se a lei nova for mais benigna ao agente do delito. Artigo 5º, 40 da Constituição Federal de 1988.